um dos maiores de todos os tempos, um dos nomes mais reconhecíveis da história da arte, que teve uma vida, assim, de novela, cheia de altos e baixos. Vamos falar alguns fatos, aprendendo um pouquinho mais sobre a vida de Rembrandt, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre um dos maiores de todos os tempos, um dos pintores até hoje, mais, não só cujo trabalho é mais reconhecível, mas um dos nomes mais reconhecíveis de todos os tempos da história da arte. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida e obra de Rembrandt, porque afinal, como eu sempre falo, vida e obra são complementares, né? Caminham juntas. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre fatos interessantes sobre a vida dele que ajudam a explicar a sua obra. Vamos começar. O Rembrandt nasceu, o seu nome de nascimento era, agora preparem-se para a minha total falta de fluência no holandês, Rembrandt Hammerzoon van Rijn, em 1606, apesar de que agora as pessoas se lembram dele apenas como Rembrandt mesmo. Harmenzoon significa que o nome do seu pai era Harmen, então era como se fosse son, né, em inglês, ou o son, ou sen, escandinavo, que significa filho de, né, então é o mesmo sentido, filho de Hammen. E Van Rijn se refere à sua cidade perto do rio Rinne. E ele foi um dos principais e maiores pintores da Era de Ouro holandesa, e ele é lembrado até hoje pelo seu uso de luz e sombra bastante dramático, a sua versatilidade e, acima de tudo, pelos seus retratos. Ele nasceu na cidade de Leiden, mas abandonou a universidade para se dedicar à pintura, e ele completou a sua pintura em Amsterdã, e o seu professor, né, o seu tutor, chamava Peter Latsman, que era especializado em temas, né, em sujeitos históricos e bíblicos. Imediatamente depois que ele se mudou para Amsterdã, em 1631, o Rembrandt expandiu os seus negócios. Ele se tornou um membro do sindicato local de pintores, ele mesmo se tornou um mestre, tinha os seus próprios assistentes e alunos, e ele entrou no que então era um mercado muito lucrativo, que era de retratos, né? Eu tenho uma série de vídeos sobre o Vermeer, né, no qual eu falo sobre a burguesia ascendente da Holanda da época, no caso era não era necessariamente em Amsterdã, no caso do Vermeer, mas, né, assim, era uma burguesia ascendente nos centros urbanos que passaram a ser eles que comissionavam principalmente retratos. Então, os retratos passaram a ser o principal meio de vida dos pintores, e né, era uma fonte de renda bastante estável, né? Era uma coisa que estava assim, né, on demand na época, por esse público que estava passando a ser o público, né, que encomendava, comprava e pagava obras de arte. E então foi nisso que ele se especializou, e nisso ele se tornou assim maravilhoso, um dos melhores de todos os tempos. E essa é talvez a sua principal fonte, né, de reconhecimento e reputação até hoje. A pintura clássica italiana e também a pintura italiana sua contemporânea, né, que estava sendo feita ao mesmo tempo, enquanto ele trabalhava, teve uma enorme influência no treinamento, né, nos estudos do Rembrandt, na sua formação enquanto artista. Ele, na verdade, nunca saiu da Holanda durante a sua vida. Em 1632, ele já mostrava uma versatilidade enorme. Ele fazia pinturas com temas mitológicos, bíblicos, alegóricos, além de paisagens e retratos, tanto como pinturas quanto como desenhos. Ele experimentava com a saturação de enormes áreas nas suas telas, com cor e um chiaro-escuro muito intenso, e com isso ele conseguiu atingir níveis sem precedentes de força, né, de expressão psicológica, né, dos seus retratados, né? Ele conseguiu retratar, né, uma força emocional, uma expressão psicológica sem precedentes. Assim, ninguém talvez tivesse tido tamanha profundidade, né, emocional e psicológica em retratos como ele estava fazendo naquela época.
além de cenas internas e externas muito dramáticas. Aí, lembrem que eu falei que a vida dele teve muitos altos e baixos, inclusive financeiros. Vou falar sobre um deles aqui. Apesar do seu sucesso tanto financeiro quanto comercial, lá para o final da década de 1640, o Rembrandt tinha gasto praticamente quase tudo o que ele tinha ganho. Ou seja, ele ganhava muito, ele já era muito popular, muito reconhecido, o seu trabalho já era tinha sempre uma demanda grande, né, e bastante contínua pelo seu trabalho, as pessoas continuavam encomendando, ele já tinha um reconhecimento tanto comercial quanto dos seus pares, né, tanto um reconhecimento acadêmico, digamos assim, então ele já era tido não apenas como um pintor de sucesso comercial, mas como um pintor de valor artístico. O problema é que ele gastava demais, ele era muito gastador, muito perdulário e gastou mais do que podia. Ele chegou num tal ponto de ruína financeira que ele simplesmente não podia mais pagar a hipoteca da sua própria casa e ele teve que declarar falência. Isso mesmo com uma carreira de sucesso e uma demanda contínua pelo seu trabalho. Vendeu a sua casa, ele vendeu muitos dos seus objetos e pinturas da sua própria coleção e a sua máquina de impressão e se mudou para a sua família, para uma casa menor. O Rembrandt teve uma enorme e muito profunda influência em pintores de gerações futuras. O Van Gogh, por exemplo, explicou o significado que o Rembrandt tinha para ele. O Rembrandt, aqui eu estou citando o próprio Van Gogh, o Rembrandt vai tão profundamente no mistério que ele vê nas coisas para as quais não tem palavras e nenhuma linguagem. Então, com justiça, que é muito fácil chamar o Rembrandt de mágico. Não existe outra palavra para o que ele faz. Em 1634, o Rembrandt se casou com uma moça chamada Saskia van Uylenburg, que era prima de um dos seus primeiros marchands, que era o Hendrik van Uylenburg. A Saskia, ela foi mãe de 4 dos 5 filhos do Rembrandt, apesar de que 3 dessas crianças ainda morreram na infância. A própria Saskia eventualmente morreu em 1642, muito provavelmente de tuberculose, o que acabou levando o Rembrandt a produzir alguns dos seus trabalhos mais bem-sucedidos, apesar de tudo. Eram retratos muito melancólicos, assim, muito torturados, muito tristes da sua esposa, enquanto ela estava ainda doente e até mesmo morrendo no seu leito de morte, né, já no fim da sua vida. Depois da morte da Saskia, ele eventualmente teve mais uma criança, a chamada Cornélia, com a sua antiga empregada, a sua antiga funcionária, a Hendrik Stoffels, que mais tarde se tornou a sua common law wife. De novo, né, common law wife seria, né, isso é uma coisa dos países que têm tradição de direito, não como a nossa brasileira, né, mas como a tradição do direito americano, né, de common law ou a inglesa. Então, é aquele casamento que não tem necessariamente um contrato. Seria algo bem próximo do que a gente tem hoje com a união estável, né, aquele casal que mora junto, que é uma família, que constitui, né, um núcleo familiar, que divide tudo, mas que não assinou necessariamente, né, que é uma união já de alguns anos, é uma união ali, né, publicamente reconhecida, né, mas que não assinou apenas nenhum contrato de casamento. Então, seria isso a common law wife, né, uma esposa, só que não tem um contrato de casamento daquele, né, formal. E era ela que estava com ele no momento da sua morte. O Rembrandt era muito conhecido por também pinturas históricas e retratos que eram comissionados, né, pelas pessoas, né, que encomendavam seus retratos, mas ele também foi muito disruptivo, né? Ele também foi muito inovador com o próprio gênero do autorretrato. Ele foi assim alguém que empurrou, assim, né, que forçou as barreiras desse gênero e tornou ele ele foi muito quase que um novo criador, né? Ele colocou assim novas propostas para o gênero do autorretrato. O exato número de autorretratos que ele fez não é exatamente conhecido,
mas estudiosos, pesquisadores, atribuíram pelo menos 40, no mínimo, e até 90 autorretratos legítimos feitos por ele próprio, pela sua mão própria, né? Ele mesmo fez. Ou seja, calcula-se algo de entre 40 a 90. E além das pinturas, o Rembrandt também era muito bom na impressão, né? Ele tinha a sua própria máquina de impressão e ele era capaz de conseguir um nível extraordinário de detalhe em impressões até de escala bastante pequena, mas era uma capacidade absurda de uma precisão de detalhe assim surreal. E essas suas impressões foram muito conhecidas, muito divulgadas, e acabou lançando ele para uma fama internacional que não era mais limitada apenas à República Holandesa. Uma das suas obras mais conhecidas, assim, não só suas, né, mas uma das obras mais conhecidas da história da arte, que chama a The Night Watch, muito conhecida, é um dos seus trabalhos mais famosos, e o título oficial dessa pintura é A Companhia Militar do Capitão Franz Bunning Koch, mas ela é, né, popularmente conhecida como The Night Watch por causa da luz, né? É uma luz assim meio baixa, né? Assim, pouca luz, e pela atmosfera escura e muito sombria da cena. Posteriormente, foi descoberto que toda essa escuridão dessa pintura na verdade, o resultado, né, do tempo e de algum estrago que essa pintura sofreu ao longo do tempo, e que a pintura original, na verdade, tinha existia na pintura original uma luz solar, assim, que era difusa por todo o quadro, né? Então, ele era, originalmente, ele era muito mais iluminado do que essa pintura escura que a gente conhece hoje em dia. E depois que a Night Watch foi terminada, o trabalho foi cortado em todos os seus lados para caber na prefeitura de Amsterdã.